A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD, estabelece as regras para coleta, uso, armazenamento, compartilhamento e eliminação de dados pessoais no Brasil, tanto no setor privado quanto no setor público. A lógica da lei é simples de entender e muito importante para a prova. Dado pessoal pertence à esfera de direitos da pessoa, então quem trata esse dado precisa ter um motivo legítimo, precisa agir com transparência, precisa proteger a informação e precisa responder por abusos e falhas. Logo no começo, a LGPD define o que ela protege e quem ela alcança. Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, como nome, documento, endereço e também identificadores digitais quando permitem identificar alguém. Existe uma categoria ainda mais protegida, chamada dado pessoal sensível, que envolve origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual e dados genéticos ou biométricos. A lei também trata de dados de crianças e adolescentes com cuidado reforçado, exigindo que o tratamento atenda ao melhor interesse e, em regra, seja feito com consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos responsáveis, além de deveres maiores de transparência. A lei trabalha com papéis muito cobrados. O titular é a pessoa a quem os dados se referem. O controlador é quem toma as decisões sobre como e por que os dados serão tratados. O operador é quem realiza o tratamento em nome do controlador. E existe o encarregado, frequentemente chamado de DPO, que funciona como canal de comunicação entre controlador, titulares e autoridade reguladora. Também é essencial entender o que é tratamento, porque a LGPD usa esse termo para praticamente tudo que pode ser feito com dados, desde coletar, acessar e armazenar até compartilhar, classificar, analisar e eliminar. No núcleo da LGPD, o tratamento só pode acontecer quando existe uma base legal. Consentimento é uma delas, mas não é a única e nem sempre é a melhor. A lei permite tratamento para cumprir obrigação legal ou regulatória, para executar políticas públicas pela administração, para realizar estudos por órgão de pesquisa com proteção adequada, para executar contrato ou procedimentos preliminares solicitados pelo titular, para exercer direitos em processo judicial ou administrativo, para proteger a vida ou a incolumidade física, para tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais e serviços de saúde, para atender a legítimo interesse do controlador em situações específicas e também para a proteção do crédito. Em prova, o que mais cai é a ideia de que cada operação com dados precisa estar vinculada a uma dessas hipóteses e que a escolha errada pode tornar o tratamento irregular. Junto com isso vêm os princípios, que funcionam como critérios de qualidade e de limite. A LGPD cobra que o uso do dado tenha finalidade legítima e informada, que exista adequação entre o que se faz e o motivo alegado e que se use apenas o necessário, evitando excesso. Ela também reforça livre acesso e transparência para o titular, qualidade e atualização dos dados, segurança e prevenção para reduzir risco de incidente e proíbe usos discriminatórios. E, amarrando tudo, existe a responsabilização com prestação de contas, que é a ideia de demonstrar, com evidências e governança, que a organização realmente cumpre a lei e não apenas afirma que cumpre. A LGPD dá ao titular um conjunto forte de direitos, que na prática obrigam empresas e órgãos a organizarem processos e sistemas. O titular pode confirmar se há tratamento, acessar os dados, corrigir informação incompleta ou desatualizada, pedir anonimização, bloqueio ou eliminação quando houver dado desnecessário ou em desconformidade, solicitar portabilidade conforme regulamentação e pedir eliminação do que foi tratado com consentimento quando a base legal for essa e não houver obrigação de retenção. Ele também pode obter informações sobre com quem seus dados foram compartilhados, pode revogar consentimento a qualquer momento e pode se opor a tratamento quando identificar descumprimento da lei. Outro ponto relevante é a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem interesses do titular, como decisões de perfilamento que impactem crédito, consumo ou serviços. Quando o foco é o poder público, a LGPD não elimina a necessidade de transparência, mas cria uma forma mais controlada de tratar dados. Órgãos e entidades públicas podem tratar dados para executar políticas públicas e cumprir competências legais, com dever de informar bases e procedimentos e de manter padrões de segurança.
Também aparecem regras importantes sobre compartilhamento entre entes públicos e com o setor privado, buscando impedir repasses indevidos e exigindo finalidade pública compatível e justificável. Um ponto que cai muito é a convivência entre proteção de dados e acesso à informação. Transparência continua sendo regra, mas dados pessoais devem ser protegidos e, quando necessário, deve-se aplicar técnicas como restrição de acesso, anonimização e fornecimento parcial. Na parte de segurança e boas práticas, a LGPD exige medidas técnicas e administrativas para proteger dados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, como destruição, perda, alteração e vazamento. Isso puxa temas clássicos de segurança da informação, como controle de acesso, gestão de identidades, trilhas de auditoria, criptografia quando adequada, segregação de ambientes, gestão de vulnerabilidades, backup e governança de terceiros. A lei incentiva programas de governança em privacidade e a adoção de boas práticas, inclusive com políticas internas e mecanismos de supervisão. E quando acontece um incidente que possa acarretar risco ou dano relevante, existe a obrigação de comunicação à autoridade e, em determinados casos, ao titular, com informações que permitam entender o ocorrido e reduzir impactos. Na parte de fiscalização e sanções, a lei prevê que a autoridade pode atuar com orientações, requisições e auditorias e, se houver infração, aplicar medidas que vão desde advertência até penalidades mais severas, incluindo multa, publicização da infração, bloqueio e eliminação de dados e até restrições ao funcionamento do tratamento em situações graves. Para concursos, a ideia principal é que a LGPD tem dentes. Ela cria um ciclo completo de obrigação, verificação e consequência. Por fim, a LGPD institui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. A ANPD edita normas e orientações, define procedimentos, estabelece padrões para relatórios e para comunicação de incidentes, pode promover cooperação com outras entidades e incentiva a cultura de proteção de dados. Existe também um conselho que apoia diretrizes e debates, reforçando que a proteção de dados é um tema de Estado e de sociedade, não apenas uma exigência técnica. O que você precisa fixar é que a LGPD transforma dados pessoais em um assunto de governança. Não basta ter tecnologia, é necessário ter base legal, ter transparência, ter segurança, respeitar direitos do titular e estar preparado para demonstrar conformidade diante de auditorias e fiscalizações, especialmente em ambientes públicos e em grandes operadores de dados, como ocorre no contexto previdenciário.